desconto percentual, podemos dizer que desconto percentual nada mais é do que você calcular o percentual de desconto sobre o valor inicial qualquer e depois você vai subtrair o resultado desse valor inicial, tá? Logicamente, vou colocar aqui que a minha preferência é continuar trabalhando com o fator de correção, que eu acho que dá menos trabalho, tá? Ao calcular o fator de correção, que nesse caso é f é igual a 1 menos i, você pega o valor inicial, multiplica pelo fator de correção e assim você encontra o valor final correspondente, tá? Eu acabei de lembrar que lá na aula de aumento percentual eu falei que eu comentaria sobre a fórmula matemática. Não comentei, mas vou comentar agora, até para poder aproveitar e fazer uma comparação também com desconto percentual. Vamos lá. No exemplo lá da aula de aumento percentual, eu falei que eu precisaria aumentar um valor em 20%. Beleza? Como é que eu faço para calcular o fator? Moleza. É só eu acreditar que inicialmente eu tenho o todo, né? Que é o 100%. Tudo bem? Esse é o cálculo que eu teria para fazer para identificar o fator de correção. Então aqui o meu fator de correção seria 120%, que é a mesma coisa que 120 por 100, ou se preferir, 1,2, tá? Eu falei para você que era uma forma bem intuitiva de você entender e que você não precisaria de fórmula matemática para isso acontecer. Mas a fórmula do fator de correção de aumento é 1 mais i. O que é esse 1 da fórmula? Está aqui em cima, ó. É o 100%. Porque 100% é a mesma coisa que 100 por 100, que dá 1 inteiro. Então a gente pode entender que a fórmula em si, ela está na sua forma unitária. É por isso que esse i que aparece na fórmula também precisa estar na forma unitária. Só que ali eu tenho 20%, que é uma forma percentual, e 20% é a mesma coisa que 20 por 100, que dá 0,2. Então, ficaria 1 mais 0,2, que dá exatamente 1,2, que foi o que nós trabalhamos na aula passada, quando tratamos aumento percentual através do recurso de fator de correção, tá? Perceba, o processo é muito intuitivo. Você depende de fórmula? Não, não depende mesmo, tá? Tanto que, agora, a gente vai trabalhar um exemplo. Você já está vendo aqui que a fórmula é f é igual a 1 menos i, logicamente menos. Por quê? Porque você está aplicando um desconto percentual, então você está subtraindo um percentual do valor inicial em si, tá? Mas o processo é muito intuitivo e você não precisa dessa fórmula para poder chegar no resultado. Mas vamos aos exemplos para a gente começar a trocar essa ideia, até para você identificar também qual das maneiras você prefere ao resolver uma situação de prova, tá? Então vamos lá ao exemplo. Vou continuar falando do salário, tá? Salário de 3.000. Por algum motivo, essa pessoa ela vai ter que destinar um percentual do seu salário para fazer, sei lá, compras no supermercado, tá? Vamos supor que essa pessoa ela destina 20%, ou melhor, vou colocar aqui um outro percentual, tá? Vamos supor que ela destine 25% para fazer compras no supermercado. E aí ela vai ao supermercado, faz essas compras, e a pergunta é, qual valor sobrou para essa pessoa após essa compra realizada, né? Ou seja, qual é o valor após esse desconto, tá?
Aqui eu estou considerando, gente, que essa pessoa vai gastar 25% do que ela possui, do seu salário, que é 3 mil, no supermercado. Beleza? Quero saber, após a compra feita, quanto que vai sobrar para essa pessoa, que é a mesma coisa que saber qual o valor em reais após o desconto, tá? Após essa redução do percentual, beleza? Bem, o que a gente pode fazer aqui a princípio? A gente pode considerar aquela forma clássica, né? 25% de 3 mil, que é a mesma coisa que 25% vezes 3 mil. Para quem tem prática, vai falar que é 1/4, porque 25%, se a gente simplificar por 25 em cima e por 25 embaixo, é a mesma coisa que 1/4. Para quem ainda não tem essa prática, não tem problema, é só fazer a continha que tu vai chegar no resultado, tá? Olha lá, ó. Corta 2 zeros em cima, corta 2 zeros embaixo, sobrou 25 vezes 30. Vou usar a estratégia aqui para não montar conta. 25 vezes 3 dá 75. Coloco um zero, 750. Tranquilo? Então, essa pessoa gastou no mercado R$ 750. A pergunta é, qual vai ser o valor após essa redução percentual, né? Após a compra feita no supermercado. Moleza. Nós tínhamos 3 mil, menos 750 que essa pessoa gastou no mercado. Então, sobrou para ela R$ 2.250. Beleza? Tranquilo? Dá para chegar nesse resultado através de regra de 3 também, professor? Dá. Bora ver? Como é que ficaria essa análise se nós fizéssemos por regra de 3? Valor em reais, percentual correspondente. R$ 3.000 é o salário total, ou seja, é 100% do valor, só que no mercado ela vai gastar 25% desse valor. Então, a gente vai aplicar uma redução de 25%. Pessoal, 100% menos 25%, isso dá 75%. Não sei qual vai ser o valor que vai sobrar, vou chamar de X. E aqui a gente tem uma ideia que é a ideia óbvia, né? Qual é a ideia óbvia no processo? Se eu tenho um desconto de 25%, é porque eu vou pagar apenas 75% ou passar a considerar apenas 75% do valor que eu tenho. Tudo bem? Então, na prática, ali você vai calcular 75% de 3 mil e assim vai conseguir chegar no resultado desejado, tá? Bora ver? Aqui a gente tem novamente uma regra de 3 diretamente proporcional, porque se eu reduzo o percentual, o salário em si também vai reduzir. Então, se a relação aqui ela é direta, basta uma multiplicação cruzada para você chegar no resultado, tá? Vou desenvolver aqui em cima. 100x é igual a 3 mil vezes 75. Então, x é 3 mil vezes 75. Tudo isso dividido por 100. Aí eu vou cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E aí sobrou 30 vezes 75. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 vezes 75. Bom, 3 vezes 75 é 150 mais 75, 225. Coloco um zero. Tá aí, ó. 2.250. Exatamente o mesmo resultado que nós havíamos encontrado no modelo anterior de análise, né? Olha lá, 2.250. E aqui também, ó, 2.250. Só que eu vou mostrar para você a facilidade de calcular, de fazer essa análise através do fator de correção. É muito tranquilo, tá? Primeiro passo é calcular esse fator de correção. Bora ver?
Olha só. Calculando o fator de correção, que é o F, né? Basta considerarmos a princípio que nós temos 100% do valor, que é o salário total, e nesse caso estamos aplicando uma redução de 25%, então menos 25%, tá? 100% menos 25% dá 75%, que é a mesma coisa que 75 por 100. É só imaginar a vírgula lá no final, né? Dividir por 100, a gente desloca essa vírgula 2 casas para a esquerda. Isso vai dar 0,75. Pronto. Acabou de encontrar o fator. E agora? E agora é só você lembrar que você vai pegar o valor inicial, vai multiplicar pelo fator para encontrar o valor final. Só isso. O valor inicial era os 3.000. Fator 0,75. Vamos embora multiplicar um pelo outro. Então vamos fazer 3.000 vezes 0,75. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3 dá 15. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Somando todo mundo aqui dá 0, aqui dá 0. 0 também. 5, 2 e 2. Após a vírgula, tenho 2 algarismos. Mantenho essa característica para o meu resultado e está lá, ó, 2.250. Exatamente o mesmo valor que nós achamos lá nas análises anteriores. Beleza? Então é muito tranquilo, né? Ou você tem a possibilidade de fazer pela forma tradicional, que foi a primeira, ou você analisa através da regra de 3, que foi a segunda possibilidade, ou faz pelo fator de correção, que foi a nossa terceira possibilidade. É tranquilo, não é nada demais. Ou, se preferir, usa a lógica, né? Qual é a lógica? A lógica é, se houve uma redução do que a pessoa tinha em 25%, a gente está considerando apenas 75% do que ela possui. Beleza? Então era só fazer 75% de 3.000, que é a mesma coisa que 75 por 100 vezes 3.000. Corta 2 zeros em cima, corta 2 zeros embaixo. Isso dá 75 vezes 30. E o resultado será o mesmo, 2.250.